Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma semana de atividades e vamos iniciar com esta videoaula buscando uma orientação para que vocês formalizem e já comecem, digamos, nesta formalização, se preparar para o evento mais importante no aspecto formal, né, que é o relatório final de estágio. Então, nós já apresentamos para vocês na semana passada um fluxo, um processo, vamos revisitar esse processo e explorar um pouco mais essas fases que existem entre a obtenção do direito de fazer o estágio com o relatório final, ok? Vamos começar aqui. Bom, esse processo, dessa forma representativa, nós fizemos a abordagem e todo o detalhamento dele na semana anterior, na aula anterior, inclusive. Muito bem, então nós vamos partir da premissa que vocês já passaram por várias fases e agora estão se posicionando a partir de uma. Qual é essa etapa? Muito provavelmente todos vocês estejam aqui na etapa 4 ou na etapa 5, mais para a etapa 5 do que 4, ou seja, vocês já fizeram toda uma situação, inclusive na aula anterior a gente fez uma reflexão com vocês e até fez uma solicitação para que vocês revissem se estão todos adequados às etapas anteriores, se vocês têm formalizado, né, registrado por vocês mesmos essas questões das etapas anteriores, se vocês já estiverem no momento da execução. Nós temos, inclusive, uma visão de como se relaciona essa execução que nós vamos apresentar a vocês. Por quê? Todos estão na iminência de estar muito próximo da etapa 6 ou da 7, dependendo de que maneira vocês já executaram as horas de estágio previstas. Evidentemente que toda a questão regulatória administrativa, vocês estão recebendo informações permanentes da Univesp. Muito bem. Então, a formalização do estágio, como a gente destacou lá nas aulas iniciais, ela exige, né, que a gente tenha um plano de atividades obrigatoriamente executado. Então, nós vamos comentar com mais detalhes como elaborar esse plano de atividades essa semana. Muito bem. Então, isto é formal, isso é obrigatório. Eu tenho que cumprir a elaboração de um termo de compromisso, mas eu tenho que também detalhar. Isso aqui é muito mais do estudante e da instituição norteando o que o estudante tem que fazer, mas esse detalhamento do plano de atividades é mais do estudante do que da instituição. Muito bem. No processo de estágio, eu tenho alguns posicionamentos, né, pensando sempre naquele objetivo, o bem maior do estágio não é cumprir uma obrigação acadêmica. O bem maior do estágio, eu como estudante, eu devo pensar assim, eu tenho que aproveitar o estágio como um grande momento de eu me tornar mais bem informado, mais bem preparado. Eu tenho que investir na minha formação diferenciada por meio do estágio. Isto é individual, é uma atitude de pessoa para pessoa. Quanto mais eu me economizar no estágio, menos eu vou ter de experiência na minha formação profissional. Então, quando eu entro para um processo de estágio com essa mentalidade de eu quero aproveitar o máximo, aí eu já tenho que me posicionar de uma forma estruturada. E uma situação que eu entendo que faz muito bem quando você entra com esse propósito de não cumprir meramente o objetivo de ter o direito de fazer um relatório final e ao entregar o relatório final eu vou ser avaliado dentro e fora da Univesp e aí eu cumpro as obrigações legais, esse propósito é limitante. Mas se eu entro com o propósito de não ser limitado por uma obrigação apenas, aí eu tenho uma dica que a gente pode aproveitar melhor o estágio. O estágio como uma pesquisa aplicada. É meramente você se posicionar
como se você estivesse fazendo um projeto de pesquisa para uma monografia, um projeto de pesquisa para o seu projeto integrador, um projeto de pesquisa para a obtenção de um título de mestre ou doutor, né? O fato é que o estágio ele pode, digamos, ser mais útil para o seu aprendizado como estudante se você tiver um posicionamento investigativo. O que é esse posicionamento investigativo? Não é para lá e investigar os defeitos da organização e depois ficar comentando que ela faz coisa errada. Não, não é isso. É você ir entender como ela executa os processos, observar os seus processos à luz de uma teoria, por isso a focalização em área ou subárea é muito importante. Porque se você for observar tudo, você vai ter que ter uma amplitude de conhecimento muito grande para abranger o todo. Agora, se eu vou mais focado, a chance de eu aproveitar e aprofundar mais é muito maior. Então, eu vou investigar uma parte do processo e você vai aprender a lidar com partes do conhecimento. Tá, e se eu aprendo a lidar com partes do processo, parte do conhecimento, eu vou me habilitando, eu vou adquirindo competência para atingir o todo. Então, num curto espaço de tempo, eu vou me capacitando, eu vou adquirindo competências que me tornam capaz de observar qualquer processo, comparar essa observação real com uma situação conceitual, e aí eu venho com a minha proposta de melhoria. Aí eu venho com a intervenção que é possível ser feita, de acordo com essas condições observadas. Então, por isso que a gente destacou aqui, estágio como uma pesquisa aplicada. Então, você vai observar um fato real, buscar conhecimento e aplicar o conhecimento nesse fato real. E para isso, nós vamos precisar de informações. As informações referenciais, as referências ditas teóricas ou conceituais sobre o tema e informações da situação real a ser observada. Então, eu tenho que ser observador do mundo real, do processo real, e observador dos aspectos que fundamentam a minha proposta, como vai ser a minha proposta de intervenção. Vocês já viveram isso várias vezes no projeto integrador. Então, não é diferente. Devem estar vivendo esta situação de investigação, né, de um processo real com a teoria, também com o trabalho de conclusão de curso. Isso não é uma coisa exclusiva para estágio. Isso é uma situação, um método, digamos assim, que você pode usar nos trabalhos acadêmicos e amanhã, quando você estiver graduado em engenharia de produção e estiver atuando como profissional no mercado, isso também não é inadequado. Os teus problemas profissionais ou as tuas questões que exigem a tua solução profissional como engenheiro de produção podem ser tratados sobre essa lógica, sobre esse método esse procedimento metodológico de interpretar o fato, buscar o conhecimento e propor a solução. Então, a gente faz isso automaticamente, muitas vezes ao dia, quando você está envolvido na gestão de uma organização. Só que a gente não para refletir, olha, eu estou agora investigando porque me trouxeram um problema, eu tenho que achar a solução. A gente não faz isso de forma estruturada, mas o modelo mental de receber uma demanda de uma solução e a execução dessa solução, isso passa por esse modelo aqui. E muitas vezes o relatório final ele não é escrito, você tem que conversar com a pessoa, você tem que falar com o superior, você relata o que você refletiu e o que você executou para alguém. E muitas vezes você tem que relatar, nem que seja na forma de uma mensagem por um meio eletrônico, seja um e-mail, seja uma mensagem de texto. O fato é que a comunicação, ela existe na nossa vida profissional.
E a gente, às vezes, fica achando que isso é só uma situação acadêmica. Não é. Podem acreditar. Se vocês tratarem todas as demandas que chegarem para a solução profissional com um método de investigação científica, como se fosse uma pesquisa acadêmica, vocês vão ver que muita coisa vai ser modificada no modelo mental de vocês. É que a gente associa que o método científico só serve para trabalhos acadêmicos. Errado. Eu não tenho a mínima dúvida que todas as minhas decisões profissionais, quando foram estruturadas quanto o método científico exige, elas foram muito melhores. Né? E eu não estava fazendo trabalho para entregar para ninguém. Eu estava atendendo uma demanda de um cliente, de um supervisor, de um diretor, de um dono de empresa, enfim. Sempre sai melhor, porque você chega mais seguro da sua proposta, você defende com mais propriedade, porque você tem o referencial. Né? Então, essa é uma demanda sempre que nós temos no mundo profissional. A informação de base, o que eu conheço, com aquilo que precisa ser feito. Então, nesta fase que vocês estão, com certeza, o plano de atividades, então, se ele tiver esse caráter investigativo e a execução sendo elaborada, sendo sequenciada na forma estruturada de um projeto de pesquisa, com certeza já está indo muito bem. Então, se você já fez todas essas atividades, verifique se você realmente está bem estruturado, se está tudo acontecendo como você elaborou aqui no plano de atividades, se a execução está fluindo. Por quê? Porque você já sabe qual é a próxima etapa. É o relatório. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ser comunicado para a organização que você está fazendo o estágio e para a universidade. Esse relatório vai ser útil e vai ter que ter a assinatura, inclusive, dos dois supervisores, o interno ao estágio lá na organização e digamos, quem é o responsável por seu estágio dentro da Univesp. Então, dentro deste processo, ou na visão desse processo, eu começo a identificar as variáveis. Existem variáveis que a gente controla. Existem variáveis que não dependem de mim. E essas variáveis que não dependem de mim, elas podem me trazer muitas situações complexas. Né? Por quê? O que depende de mim, eu vou aqui no plano de atividades. Então, eu vou elaborar meu plano de atividades numa visão, numa interpretação que eu, como estagiário, tenho do conhecimento e tenho a visão prévia daquela área naquela organização. Muito bem. Então, quando a gente planeja, faz o plano de atividades, eu imagino que todos os fatores internos e externos estão no controle. Eu estou dominando os fatores. Então, no momento do plano de atividades, vocês com certeza não vislumbraram nenhuma situação que vocês não pudessem contornar. Porque se vocês já tivessem identificado possibilidades de, digamos, ruídos ou situações indesejadas, vocês já fariam um planejamento evitando isso. Muito bem. O fato é que, quando a gente termina o planejamento, um plano ou planejamento, ou uma proposta que vai acontecer, você trabalha com a certeza do controle desses fatores que estão à sua volta com a sua área, com a sua proposta. Muito bem, aí a gente vai para a execução. E aí, na execução, começa a surgir os fatos que, anteriormente, a gente imaginava que estava tudo sob domínio, tudo controlado. Mas o processo de execução mostra que não é bem assim. Então, vocês podem estar vivendo justamente esse dilema. Vocês fizeram um planejamento, fizeram uma previsão de execução e agora as coisas estão acontecendo até melhores, não é só coisa pior, né, do que vocês imaginaram. Ótimo. Então, como eu aproveito isso e como eu vou mostrar isso no relatório? E muitas coisas a gente não vai conseguir equacionar, às vezes por questões meramente de relacionamento. Aliás, esse é um assunto que a gente
vai conversar ao longo das semanas, né? A questão do relacionamento na execução, né? O posicionamento de estagiário na execução do plano de atividades. Então, isso leva para o relatório um grau de incertezas que vocês vão mostrar, comparando o que foi executado com aquilo que estava previsto. Então, na verdade, o processo de estágio, na execução propriamente dito, se eu trabalho com essa visão de que eu sou um investigador do conhecimento e, ao mesmo tempo que eu investigo, eu faço proposições, a situação fica muito mais proveitosa, muito mais valiosa enquanto oportunidade de estágio. Eu acho isso muito importante. Eu não faria diferente se eu fosse estudante nesse momento, né? Eu aproveitaria muito isso. E é um aprendizado que vai ficar enraizado para o resto da sua vida profissional, com certeza. Então, meus caros estudantes, a ideia desta videoaula é justamente alertar, né, como você está posicionado neste momento como estagiário. O que está acontecendo, né? O que você já teve de vivência prevista e a execução saiu diferente por qualquer motivo, não importa. Bom, saiu diferente. E o que eu estou aprendendo com essa situação não prevista? Então, essa é a nossa mensagem com essa videoaula e vamos trabalhar algumas outras coisas ao longo das próximas aulas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.